Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos para mais um bloco da nossa aula e a gente vai dar sequência aqui falando nesse bloco a respeito do dimensionamento do eletroduto, tá? No bloco anterior a gente falou das principais características e agora a gente vai àquilo que interessa, né, que é a parte do dimensionamento. Então, conforme eu disse para vocês, pessoal, a NBR 5410 ela recomenda que nós não utilizemos completamente a área útil do eletroduto. O que eu chamo de área útil? É a área, né, a seção interna do eletroduto. Lembrando que o eletroduto ele tem uma seção total, que é formada pela seção interna, mais a parede do eletroduto. Tá? Bom, o que a norma traz de recomendação? Ela fala o seguinte: se você tiver apenas um condutor ou cabo passando no eletroduto, ou seja, você pode ter um único condutor ou um cabo multipolar, né, onde você tem ali dentro dele a fase o neutro ou a fase o neutro e o terra. Nesse caso, você pode utilizar até 53% de área útil. Por que disso? Porque entende-se que você consegue fazer uma troca de calor bacana, ok, tá? Se você tiver até dois, tá? Até dois condutores ou cabos, você pode utilizar até 31%, tá, de área útil. E 3 ou mais eletrodutos, você pode usar até 40%. 3 ou mais cabos, né? Até 40%, ok? E como que funciona isso? Né? Então, comercialmente você tem os eletrodutos existentes, tá? Antigamente o pessoal usava muitas medidas de eletroduto em polegadas, mas aqui nessa tabela a gente tem uma conversão de polegada para milímetros, tá? Então, via de regra, comercialmente você vai utilizar, você vai verificar eletrodutos de 16 milímetros, 20 milímetros, 25, 32 e assim por diante. E aqui, pessoal, tem os detalhes construtivos, por exemplo, de eletroduto rígido de PVC tipo roscável, tá? Você tem aqui todas as dimensões do eletroduto, tamanho nominal, diâmetro externo em milímetros, espessura de parede. Você tem duas categorias diferentes, categoria A e categoria B, a área interna disponível. Então, a informação que nós estamos interessados é justamente nesta área interna, tá? É essa área interna que nos interessa para fazer o dimensionamento de eletroduto. Aqui a gente tem o mesmo tipo, né, de eletroduto rígido de PVC, só que nesse caso aqui é o tipo soldável, tá? O anterior era o tipo roscável. E aí, naturalmente, para eu conseguir fazer o dimensionamento do eletroduto, eu preciso antes ter feito o dimensionamento dos condutores pelos 6 critérios, selecionado qual é a maior seção dentre todos os critérios, escolher qual é o tipo de condutor que eu vou utilizar, qual é a família, qual é o fabricante, quais são as características. Esse aqui, por exemplo, é o Prisma, né, 750 volts anti-flame, tá, que é o anti-chama. E aí, a partir disso, o fabricante vai me dar no catálogo dele as informações características de cada tipo de condutor que ele tem dentro daquela família. Então, essa família anti-flame da Prisma, por exemplo, você tem o fio Superastic, que é aquele fio rígido. Você tem o cabo Superastic, né, que é o cabo flexível. E aí você tem o cabo Superastic Flex, tá? Então, esse cabo Superastic ele é flexível, mas não tanto. E o Superastic Flex é o mais flexível deles. E aí você vai ter aqui as informações, né, desse condutor, né, tipo diâmetro, né, externo e área total do condutor. Com estas informações, você vai fazer o dimensionamento. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Né? Então, olha lá, ó, considere um eletroduto no qual passam 3 circuitos. O circuito 1 é de iluminação, com condutores de 1,5 mm².
O circuito 2, com condutores de 2,5 mm quadrados para alimentar tomadas de uso geral, e o circuito 3, com condutores de 6 mm quadrados para atender uma tomada de uso específico. Faço o dimensionamento do eletroduto, considerando que os condutores são do tipo fio superastic, ok? Então vamos lá, turma. Para o circuito 1, você, aqui nesse caso desse problema, você tem duas formas de solução dele, tá? Uma forma é você usar fase, neutro e terra para os 3 circuitos, ok? Ou você pode usar o artifício da norma que diz o seguinte, que o condutor terra ele pode ser compartilhado pelos demais circuitos desde que estejam dentro do mesmo eletroduto. Porém, neste caso, você vai adotar a seção para o condutor terra equivalente à seção do maior condutor fase. Tá? Então, neste caso aqui, eu fiz essa escolha. Então, o circuito 1, que é de 1,5 mm quadrado, e circuito 2, que é de 2,5 mm quadrado, eu usei somente 2 condutores, fase e neutro. Ah, professor, mas cadê o terra? O terra vai ser o terra compartilhado do circuito 3, que é o circuito de 6 mm quadrados. Então, eu peguei os 2 condutores, multipliquei pela área total, para o condutor de 1,5, peguei aqui da tabela, fio superastic, fiz a mesma coisa para os 2 condutores de 2,5 e fiz a mesma coisa para os 3 condutores de 6 mm quadrados. A área útil total de condutores dentro do meu eletroduto vai ser, portanto, de 76,06 mm quadrados. Isso considerando que 3 ou mais circuitos, você tem um limite de 40%. Então, se 40% é 76, quanto que seria a área útil total para chegar ao 100%? Tá? Então, para 100%, eu teria que ter, no mínimo, a área útil interna do eletroduto de 190 milímetros quadrados, aproximadamente. Tá? Lá, pela tabela do eletroduto rígido, PVC tipo roscável, o eletroduto que tem essa medida, né, essa área interna disponível, é o eletroduto de 20 milímetros, tá? Ou também conhecido por 3/4. Tá? Então, neste caso, conseguiria atender. Então, perceba que, mais ou menos, um eletroduto 3/4 ou 20 milímetros consegue atender ali entre 2 a 3 circuitos, vai depender da seção. Tá? Então, com a prática, vocês vão conseguindo mais ou menos enxergar. Ah, se eu tiver um trecho de 3 circuitos, provavelmente eu vou usar o de 25 milímetros. 3 ou 4 circuitos. Acima disso, eu vou ter que pegar um maior. Abaixo disso, eu posso usar um de 20 milímetros. Então, assim, com a prática, vocês vão adquirindo essa experiência. Ok? Bom, pessoal, o que eu espero que vocês façam? Né? Eu fiz aqui esse exemplo, esse dimensionamento desse eletroduto. E aí agora, essa aula nossa não é uma aula prática, tá? Mas eu já peço por gentileza que vocês façam o dimensionamento dos eletrodutos da instalação elétrica da sua casa, tá? No caso do projeto de instalação elétrica da casa que vocês estão fazendo, ok? Então, peço por gentileza que vocês façam esse dimensionamento. E pode seguir essa mesma base que eu utilizei aqui. Então, eu sugiro que você adote o pior circuito ou o pior trecho, onde você tem a maior quantidade de circuitos no mesmo eletroduto. Faça o dimensionamento do eletroduto para aquele pior caso. Se o eletroduto atender para aquele pior caso, naturalmente vai atender para todo o restante. Ah, professor, mas se eu quiser economizar os trechos menores, eu posso usar um eletroduto menor? Pode e deve, né? Aí você consegue economizar mais. Bom, pessoal, dito isso, agora nós vamos passar para o segundo tópico da nossa aula teórica de hoje, tá? Que é o tópico sobre choques elétricos.
Vocês lembram que quando a gente estava falando sobre o dimensionamento dos condutores, a gente falou que existia os 3 critérios de dimensionamento dos condutores, que é o critério da seção mínima, que era de tensão e capacidade de condução de corrente. Nós falamos também que tinha os critérios de proteção, e aí você fazia o dimensionamento dos disjuntores ou fusíveis pelo critério de sobrecarga e pelo critério de curto-circuito, tá? E aí tinha um último item lá que se chamava choques elétricos, também relacionado com a proteção, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho a respeito dos choques elétricos, né, e da proteção relativa a contatos indiretos na instalação elétrica. Primeiramente, o que é um choque elétrico? O choque elétrico, pessoal, é quando você inadvertidamente entra em contato com um circuito elétrico e a corrente, ao invés de passar pelo condutor, ela opta por passar por dentro do seu corpo, tá? Então, choque elétrico é nada mais, nada menos que você passar uma corrente através do seu corpo. Você ser um condutor para uma corrente, tá? Neste caso aqui, essa passagem de corrente, ela pode causar um susto, simplesmente. Você pode sentir uma dormência, né? Ou, dependendo dos níveis, você pode entrar em parada cardiorrespiratória, pode ter queimaduras severas, né? E aí pode causar até explosões, tá? Então, dependendo do tipo de choque elétrico, você pode ter uma verdadeira catástrofe, né? Podendo chegar até mesmo ao óbito. Então, pessoal, é por isso que eu sempre falo e digo, instalações elétricas não permite intimidade, tá? Então, nunca efetue ou execute um reparo você mesmo em uma instalação elétrica. Sempre procure um profissional capacitado, um técnico em eletrotécnica para efetuar esses tipos de manutenção. Por quê? Porque o risco a choque elétrico é muito grande e os danos que o choque elétrico causa podem ser fatais. Okay? A sensação de choque elétrico ela começa a surgir com correntes superiores a 1 mA, então é uma corrente muito pequenininha, né? É 0,001 ampere, uma corrente muito baixa, uma corrente nível de eletrônica. Correntes superiores a 10 mA, os músculos já se contraem, então você já começa a sentir aquele tremor, aquela dormência assim nos músculos. Correntes na faixa de 20 mA já dificultam a respiração, você costuma sentir um peso assim na região do seu peito, né? Um peso para respirar. E na faixa de 30 mA, pessoal, já pode causar fibrilação. Tá? Então, um choque na faixa de 30 mA já pode causar fibrilação. O que é fibrilação? O nosso corpo ele funciona basicamente por impulsos elétricos. Então, nós temos os nossos nervos, que são os nossos condutores, e aí eles vão levar impulsos elétricos do nosso cérebro, que seria o nosso gerador. Então, o nosso cérebro gerador manda impulsos elétricos para todos os músculos, incluindo o músculo principal do corpo, que é o coração. Tá? O coração ele fica pulsando a um mesmo ritmo. Tá? É claro que pode variar, né? Tem uma faixa de variação permissível, né, para os batimentos cardíacos, mas você tem mais ou menos um comportamento padrão. Quando você tem a corrente ou um choque elétrico acometendo uma pessoa, isso causa uma fibrilação, ou seja, isso causa um descompasso. Aquela corrente ela supera o pulso elétrico do cérebro. Então é como se a corrente elétrica começasse a mandar no seu coração. E aí o coração começa a bater descompassadamente até mesmo entrar em parada cardiorrespiratória. Tá? Então, pessoal, é extremamente importante, tá? Que vocês tomem muito cuidado com choque elétrico. Choques elétricos na faixa de 100 mA você já vai ter fibrilação descontrolada, tá? E acima de 200 mA a chance de parada cardiorrespiratória é muito grande. Bom, então o que a norma recomenda, né, quanto a isso? Então, ao contrário do que muitos pensam, né, muitas pessoas acham
110 é menos perigoso, 220 é mais perigoso, né? Na verdade, pessoal, qualquer corrente percorrendo um corpo ou percorrendo um objeto, ela é perigosa, tá? Então, a tensão, ela é importante? Mas a corrente é a chave aqui em questão dessa discussão do choque elétrico, tá? Se caso uma pessoa estiver sofrendo um choque elétrico, você precisa buscar socorro para ela o mais rápido possível. Como que você deve agir? O primeiro e único passo que você deve fazer é tentar desligar o circuito caso a proteção não tenha atuado. Professor, tentei desligar o circuito, mas permanece o choque elétrico. O que fazer então? Aí você precisa chamar uma pessoa apta para realizar aquele resgate, tá? Porque se você tentar resgatá-la sem os equipamentos apropriados, você vai passar de resgatador, né, para vítima também, tá? É muito comum você ver cenas de choque elétrico onde 3, 4, 5 pessoas, né, geralmente as demais tentam resgatar primeiro e acabam também se tornando vítimas. Então tem que tomar muito cuidado. E aí, o que fazer então? Então, para isso, pessoal, o que nós podemos utilizar na nossa instalação elétrica para evitar o choque elétrico? Primeira coisa, você tem que sempre cuidar para que a sua instalação elétrica não tenha partes vivas perigosas de forma acessível. Por isso, tem que se utilizar os condutores devidamente isolados, usar todos os acessórios, usar todos os eletrodutos, usar tudo que a norma prevê. As partes condutivas de material condutor acessíveis, né, não devem oferecer perigo, tá? Seja em condições normais, seja em casos particulares. Ou seja, se você tem uma parte de um equipamento ou da sua instalação que é uma parte metálica e que é uma parte que pode trazer risco de choque elétrico, você naturalmente tem que fazer com que aquele perigo seja minimizado. E como que fazer isso? Por exemplo, você pode utilizar o condutor de proteção, tá? E o aterramento. Isso aí já minimiza aqueles riscos, tá? Então, a partir disso aí, pessoal, a gente pode chegar às seguintes conclusões, tá? Proteção contra choque elétrico deve ser garantida através de 2 disposições protetoras ou 2 linhas de defesas básicas, tá? Quais são elas? Primeiro, uma que assegura a proteção contra choque elétrico em condições normais, mas que é suscetível a falhar, devendo esta possibilidade de falha ser levada em conta. Qual condição seria esta? Que eu protejo contra choque elétrico em condições normais, mas que é suscetível de falha. Por exemplo, o condutor de proteção. Em condições normais, ele pode funcionar, mas ele pode falhar. Então, o que seria uma proteção supletiva? Aquela proteção contra choque elétrico em caso de falha da proteção básica. Então, seria você aumentar a redundância da sua proteção, tá? Então, por exemplo, né, você pode utilizar os EPIs, né? Isso aí é uma proteção suplementar, mas vamos pensar numa residência. Ninguém vai ficar andando com EPI dentro de casa, né? Então, nesse caso, existem outros dispositivos que podem ser utilizados. Um exemplo disso é o IDR, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais na sequência sobre ele. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e eu aguardo vocês no próximo bloco para a gente dar sequência na nossa aula. Até lá!